A paz do Senhor Jesus. Senti de fazer esse vídeo um pouco diferente, mas eu quero compartilhar com vocês versículos que marcaram a minha história, a minha trajetória com o Senhor, versículos que falaram muito ao meu coração, e o meu desejo é que estes versículos também venham falar ao seu coração. Eu me converti ao Senhor, eu conheci ao Senhor Jesus num momento de muita dor e sofrimento, num momento de muita angústia. Eu enfrentei a síndrome do pânico, a depressão. Vim de uma religião que não tinha intimidade com a palavra, e eu me vi em um momento difícil da minha vida onde eu clamava e não obtinha respostas. Mas o Espírito Santo começou a trabalhar no meu coração, e foi nesse momento que eu ouvi a voz do Senhor me dizendo: pega a Bíblia que eu quero falar com você. Comecei a procurar alguma Bíblia dentro de casa. Como eu te disse, eu não tinha intimidade, eu não tinha o hábito de ler a Bíblia, e eu comecei a procurar e eu não encontrei. E eu me lembrei que eu tinha aquelas Bíblias de Novo Testamento, né, que nós ganhávamos na escola. Então eu peguei aquela Bíblia, né, que só tinha o Novo Testamento, e ali eu fui abrir, e sedenta, querendo ouvir a voz do Senhor, eu abri no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, e aquele versículo que eu li marcou a minha história, marcou o meu momento com o Senhor, meu momento de conversão com Deus. E o versículo que eu li é João capítulo 16, eu vou ler apenas o verso 23 e a sua parte B, que diz assim: se pedires ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Foi ali então que eu aprendi que eu estava orando de forma errada, que eu estava pedindo para alguém que não podia me escutar, mas que se eu pedisse em nome de Jesus, o Senhor iria me escutar. Foi quando então eu comecei a clamar, eu comecei a buscar, eu comecei a pedir, e o Senhor me enviou resposta. Uma das mais lindas experiências que eu tive com o Senhor foi o meu momento de comunhão. Saber que existe um Deus que nos responde, saber que existe um Deus que está nos vendo, saber que existe um Deus que se importa com o que nós estamos passando, saber que existe um Deus que envia socorro. E no meu processo de libertação, no meu processo de cura, né, o Senhor, Ele cuidou de mim de maneira especial. Como eu te disse, eu conheci o Senhor depois que eu enfrentei a síndrome do pânico, a depressão, e ali começou o Senhor trabalhar em minha vida de uma maneira muito especial. Foi quando então eu conheci um dos versículos mais lindos dentro da palavra de Deus, que eu tenho a certeza que Deus já deve de ter falado no seu coração dentro deste versículo, e quero que você novamente sinta essa presença através deste versículo, que é Isaías 41, versos de número 10. Com o coração cheio de medo, cheio de dúvidas, eu comecei a conhecer este Deus que fala, este Deus que conversa, esse Deus que se importa e que tira todo o medo do nosso coração. Foi quando então eu ouvi o Senhor me dizendo: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Esse versículo veio de encontro ao meu coração, e ouvir o meu Deus me dizendo que não era para eu temer, que Ele estava comigo, eu não estava sozinha, me deu forças para me levantar, me deu forças para lutar contra aquele mal que tinha vindo sobre a minha vida. Este versículo me ajudou a vencer os meus medos, os meus temores, as minhas dúvidas. Saber que agora eu não estava mais sozinha, mas que eu estava com o Senhor, fez a diferença no meu processo de libertação. E assim eu fui crescendo cada vez mais na presença de Deus.
ouvindo a voz do Senhor, sentindo a presença dEle, me aprofundando numa intimidade com Ele, eu comecei a ouvir o chamado de Deus. Eu comecei a ouvir o Senhor me dizendo que Ele queria me usar, que Ele queria falar através da minha vida, e confesso que no primeiro instante isso me causou uma grande preocupação, um grande temor, porque eu dizia para Deus: Senhor, mas como que eu vou pregar a palavra? Como que eu vou ser um instrumento nas tuas mãos se eu me sinto como uma criança? Eu ainda não havia lido muito a palavra de Deus, eu estava no meu processo de conhecimento, eu estava começando a me aprofundar na palavra do Senhor, eu não conhecia muito da Bíblia, e no meu momento de oração, ouvindo Deus me chamar, eu disse para o Senhor: Pai, mas eu sou uma criança, eu ainda não sei falar, como que o Senhor quer me usar? E foi quando então eu peguei a Bíblia e eu carrego comigo muito esse amor pela palavra, esse amor pela Bíblia, porque eu aprendi que o Senhor Ele fala conosco através da palavra. E eu peguei a Bíblia e eu comecei a ler a Bíblia, e eu abri em Jeremias 1, no seu verso de número 7 e de número 8, e eu fiquei impressionada quando eu comecei a ler a palavra de Deus, que diz assim: então disse eu: ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Eu fiquei impressionada e eu dizia para o Senhor: meu Deus, o Senhor está ouvindo a minha oração. Eu ainda não havia conhecido esse texto, eu ainda não havia aprendido que Jeremias também fez uma oração parecida com a minha. E ali o Senhor Deus me respondeu, e ali o Senhor Deus me fortaleceu, e ali o Senhor Deus me colocou de pé para eu poder pregar essa palavra, para eu poder anunciar a grandeza dele, para eu poder levar esse testemunho de cura, de libertação para a vida de muitos. Esse versículo marcou o meu chamado, esse versículo marcou o meu momento ministerial com o Senhor, e eu guardo ele comigo até hoje, porque ainda hoje a palavra de Deus e estes versículos continuam falando no meu coração. Na minha experiência com Deus, nos meus momentos com Deus, como eu te disse, eu estou aqui meditando com você apenas em alguns versículos, em alguns versos da palavra de Deus que o Senhor falou ao meu coração e que marcou a minha trajetória, né? Mas a palavra de Deus, ela tem esse poder de nos levantar, de nos fortalecer, e é óbvio que existem muitos e muitos versículos e passagens que falam no meu coração e que têm me ajudado a caminhar na presença do Senhor. Mas outro versículo que marcou o meu momento, a minha trajetória, a minha caminhada com Deus, e para a honra e glória do Senhor Jesus, tem 13 anos que eu conheço o Senhor. Queria ter conhecido antes, queria ter nascido no berço evangélico, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fui alcançada por essa graça. O Senhor me tirou daquele meu momento de treva e me trouxe para a sua luz. E um dos versículos também que marcou minha trajetória com o Senhor é o versículo 17 do capítulo 21 do Evangelho de Jesus segundo escreveu João. João 21, verso 17, quando o Senhor Jesus está conversando com Pedro e ele pergunta para Pedro pela terceira vez: Simão, filho de João, amas-me? Entristeceu-se Pedro por lhe ter perguntado pela terceira vez: amas-me? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Eu me lembro que eu estava num processo com muita dúvida no meu coração, e o Senhor falando comigo acerca do nosso ministério, falando conosco da nossa congregação, e eu com muito medo, eu muito jovem, né, caminhando sozinha, e eu me perguntava se era mesmo o momento de abrir uma congregação, se havia chegado o momento de abrir
a congregação, mas ali o Senhor, em um culto, eu estava num culto, o pregador estava ministrando a palavra de Deus, e eu me lembro que esta palavra que ele ministrou, este versículo, veio de encontro ao meu coração para me colocar de pé, para que eu pudesse então assumir aquilo que o Senhor estava colocando nas minhas mãos. Quando eu ouvi o Senhor Jesus me dizendo: se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, eu disse para o Senhor: Pai, eu te amo e eu vou apacentar as tuas ovelhas. Foi quando então eu tomei uma posição e eu fui cumprir o chamado do Senhor. Foi quando então eu abri o ministério, fundei o Ministério Assembleia de Deus Adoradores dos Últimos Dias, e para a honra e glória do Senhor Jesus, já estamos há mais de 5 anos fazendo a obra do Senhor. Somos pequenos, somos crianças ainda, mas estamos ali cumprindo o chamado de Deus, estamos cumprindo a obra do Senhor Jesus, a qual Ele nos designou para versículos que marcaram a minha trajetória, que marcaram a minha história. E aí, quais são os versículos que marcaram a sua história? Compartilha conosco, para que o Senhor também venha falar em mais e mais corações, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.